Centurião foi na cidade de Naim. Cafarnaum. Então, Jesus ele estava em Cafarnaum e ele curou o filho do servo do centurião, certo? E logo depois, poucas passagens, que é a história de hoje, diz que Jesus estava na cidade de Naim. Sabe qual é a distância de Cafarnaum para Naim? Você tem ideia? 50 quilômetros. 50 quilômetros que Jesus percorreu. Aproximadamente, vamos dizer, 2 dias ou 3 dias ele deve ter caminhado, dia e noite. Agora imagina assim, Jesus estava em Cafarnaum e teve lá 2 coisas, correto? Que foi a da mulher com fluxo de sangue, né? E logo após ali, estou confundindo, não, tá certo. A mulher com fluxo de sangue e depois a do centurião, certo? Eu confundi a história. Vê aí, só confirma para mim. Ah não, confundi. A mulher com fluxo de sangue é a do Jair. Isso, não é a dessa. Então Jesus estava em Cafarnaum e aí ele curou lá o servo do centurião e começou a caminhar por 50 quilômetros até a cidade de Naim, e com ele uma grande multidão. E quando Jesus ele se aproxima da cidade, na porta da cidade, ele vê um cortejo, né? Um funeral, um culto fúnebre. E a mulher ela é viúva, detalhe. Então ela era viúva, ela tinha um filho. A gente pode dizer que aproximadamente, lendo a história, então aconteceu uma enfermidade com ele, e ele acabou falecendo, e provavelmente, por ser um cortejo, essa família era muito querida. Então tinha muita gente. Então não era uma família qualquer. Mas o detalhe é que essa mulher era viúva, e por que o desespero dela? Porque a situação dela agora ia piorar. Porque quando uma mulher perdia o marido cedo, eles tinham uma crença que dizia que Deus estava amaldiçoando aquela mulher por algo de ruim que ela fez. Então ela perde o marido. Provavelmente pouco tempo depois acaba perdendo o filho. Então quando a mulher perde o marido, quem tem a obrigação de cuidar dela, quem é? O filho. Na cultura, o filho. Então o filho tinha que cuidar dela. Agora ela perde o marido, perde o filho. Tem agora a pressão da cultura naquela cidade por ter perdido tudo. Então, mas mesmo assim, sofrendo a pressão da cidade, agora Deus está zangado com você. Mas apesar de tudo isso, a gente vê que ela era querida. Tinha muitos amigos e fizeram lá um cortejo que ia passar. Só que interessante. 50 quilômetros Jesus caminhou e chega bem na hora que estava saindo do velório para o lugar do enterro. E eu imagino Jesus vendo, passando aquele cortejo, aquela coisa toda. Jesus estava com seus discípulos e algumas pessoas que o seguiam, e ele olha para aquele cortejo e começa a observar o clamor e o choro daquela mulher. E Jesus começa a observar de longe como amargurado estava o coração daquela mulher. Primeiro porque perdeu o filho, e segundo pelo desespero, o que vai ser sua vida agora? Porque o ciclo natural da vida é uma mãe ou um filho enterrar uma mãe, e não o contrário. E aquela mulher, infelizmente, ela enterrou o marido e agora enterrou o filho. Perdeu tudo. E Jesus começa a observar aquela mulher. Ele chega perto dela e Jesus fala uma única palavra. Eu acho interessante Jesus que ele não precisa falar muito. Ele observa muito, mas ele fala pouco. E aí Jesus se aproxima daquela mulher e fala algo extraordinário. Não chores. Não chores. E aí ele olha para o caixão e manda o menino se levantar.
E os versos posteriores falam que ele se levantou e falou. E todo mundo ficou admirado. Só que, se nós formos observar, o que Jesus fez foi uma loucura. Vocês compreendem isso também? Porque quem é que para o funeral, todo está lá o cortejo andando devagar, você observa de longe, você para o funeral, você vai direto para a mãe do rapaz e manda a mãe do rapaz não chorar. Você faria isso? Quem faria isso? Ninguém faria isso. E Jesus fez. Olha como Jesus é magnífico. Jesus ele faz coisas loucuras, entendeu? Que para a gente não tem cabimento fazer um negócio desse. Como é que Jesus atrapalha o funeral dos outros? Ele nem conhecia a mulher nem sabia, vamos dizer, quem era ele. E ele para o funeral, olha para a mulher. Eu acredito que Jesus ele é pausado. Ele não chega e fala de uma vez. Eu acredito que ele para o funeral e ele fica olhando para a mulher chorando, avaliando toda a vida da mulher, e as pessoas ficaram assim: é doido? O que você está fazendo? E aí ele fala: não chora. E as pessoas ficam: esse senhor não está falando, o que ele vai fazer? E aí ele olha para o caixão, olhou para a mulher, mandou a mulher não chorar, olha para o caixão, silêncio. As carpinteiras pararam de chorar. Naquela época eles pagavam pessoas para chorar, para se lamentarem, né? A flauta parou de tocar, porque no cortejo também eram pagos carpinteiras e a pessoa que tocava a flauta para incentivar o choro e o clamor durante todo o cortejo. Era a cultura. Então, para tudo. E as pessoas começam